Vamos começar então conversando aqui um bocadinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando me foi atribuído este tema, sabem quando nós sentimos aquele envolvimento? Porque é realmente um livro extraordinário, é um tema importantíssimo, sempre na nossa vida, e nos dias atuais se faz ainda mais necessário relembrar a importância do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É a bússola para os nossos comportamentos, é a bússola das nossas atitudes, é a bússola, no fundo, da nossa vida. Apesar de alguns de nós, provavelmente já o terem aberto, até já o conhecerem, o terem lido, nunca é demais. Podemos ler este livro 10, 20, 100 vezes. Vamos certamente aprender coisas novas de cada vez que o lermos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma organização própria, tem um conteúdo e alerta-nos sempre para a necessidade de o estudar, de mergulhar no livro, de analisar os seus ensinamentos, porque se lemos uma determinada frase, naquele dia fará um sentido, vamos ver as coisas de uma determinada forma, daqui a um mês ou um ano, provavelmente fará de outro. Então é necessário estudar, sentir o livro e sentir a mensagem. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo foi-nos trazido por Allan Kardec. É um dos livros da codificação. Vamos conhecer um pouco de Allan Kardec, que o seu pseudónimo Hippolyte Léon Denisard Rivail, e foi o codificador do Espiritismo. Ele nasceu em França, em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. Estudou também em França e na Suíça, no Instituto de Educação Pestalozzi, com o célebre mestre que lhe deu o nome. Bacharel em letras e ciências, também amplos conhecimentos de filosofia, falava vários idiomas. Portanto, era alguém que já para a época denotava um preparo, um envolvimento acima da média. Não foi por acaso que a espiritualidade lhe delegou esta missão de trazer até nós a doutrina espírita. Teria que ser alguém com preparo intelectual e espiritual para poder desenvolver esta missão da melhor forma. Mais tarde, fundou em Paris uma escola idêntica à de Pestalozzi, onde fazia diversas traduções, escrevia gramáticas, manuais de aritmética e livros de estudos pedagógicos. Organizou cursos gratuitos de química, física, astronomia, entre outros. Portanto, sempre valorizou o conhecimento, a aprendizagem e o ensino. Em 1854, ouviu falar dos fenómenos que mais tarde classificaria de mediúnicos, os espíritas, e após estudá-los profundamente e comprovar a sua natureza, publicou os nossos 5 conhecidos livros da codificação da doutrina. Em 1857 surgiu o primeiro, o Livro dos Espíritos, depois em 1861 o Livro dos Médiuns, em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo e em 1865 o Céu e o Inferno e finalmente em 1868 a Gênese. Allan Kardec fundou também em França a Revista Espírita, um periódico que abordava também os temas da doutrina. Teve uma vida intensa, repleta de espiritismo e de doação à causa espírita. Ele faleceu no dia 31 de março de 1869, na Sociedade Espírita de Paris, vítima de um aneurisma. O seu túmulo encontra-se no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Só um pequeno parênteses, como sabemos, Allan Kardec dá o nome aqui à nossa casa, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em homenagem ao nosso codificador e à sua importância. Então, voltando aqui ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos conhecer este livro um pouco melhor. A explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Este é o Evangelho. E Allan Kardec diz-nos:
não há fé inquebrável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ensinamentos atuais e intemporais, através da lógica e da razão bem demonstradas e explicadas, levando-nos à autoanálise e reflexão e incumbindo-nos à tão importante prática. O Evangelho reúne os ensinamentos de Jesus, explica, demonstra, exemplifica e sensibiliza-nos para os seguirmos, para a importância de os pormos em prática. Eles são fundamentais ao nosso equilíbrio e à nossa felicidade. O livro, então, é composto por um prefácio, por uma introdução, por 28 capítulos, onde constam as parábolas de Jesus, retiradas dos Evangelhos, e suas explicações e aplicações morais. É um complemento importante do que tínhamos até então. Até então nós tínhamos os Evangelhos dos vários apóstolos, com as frases, com as parábolas, com os ensinamentos, ponto. Allan Kardec pega nisso e vai esmiuçar, e vai explicar, e vai nos trazer à lógica da razão e do entendimento o porquê das coisas. Daí a fé ser raciocinada. Daí a fé poder enfrentar qualquer época da humanidade, porque é a verdade, é a lógica, e isso é imutável. Tem também instruções dos Espíritos, que são um contributo fundamental com mensagens e esclarecimentos, ensinamentos esclarecedores. Eu trouxe-vos o prefácio na íntegra, porque é-nos ditado pelo Espírito de Verdade, essa falange de espíritos que se reuniu e que assumiram o nome de Espírito de Verdade, para a composição dos livros da codificação, e ele é bastante esclarecedor. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Os bons espíritos estão por todo o lado. Eles não estiveram só em França com Allan Kardec. Os livros da codificação foi uma reunião de mensagens mediúnicas vindas da mesma fonte, em vários pontos do mundo, condizentes umas com as outras. Na introdução, de forma resumida, podemos analisar. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva.
Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Analisemos em cima o ensino moral inatacável e o roteiro seguro para a nossa vida privada e a nossa vida pública. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confinados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Vamos porque ouvimos sem pensar. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para a maior parte do número de leitores é ininteligível. O Evangelho, o antigo Evangelho que conhecíamos até então. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por descargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhe despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível então apanhar-lhes o conjunto e tomá-los para o objeto de leitura e meditações especiais. Lemos, não compreendemos, não conseguimos sentir. Passam-nos despercebidos os ensinamentos. Daí a necessidade de os recolher e de os trabalhar para que melhor sejam percebidos. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentámos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo a alguns até irracionais, por falta de chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. O Espiritismo vem então explicar. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origem prova que os espíritos dão indistintamente os seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às revelações estabelecidas de ora avante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-lo em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho de Jesus. Como dissemos atrás, este livro é um roteiro seguro na estrada da vida, através da moral do Cristo e das leis de Deus. Existem leis,
existem regras, existem vários caminhos, uns com maior sofrimento, com maiores angústias, e outros mais retos, mais livres, mais harmoniosos, mais tranquilos. Nós, como somos ainda espíritos imperfeitos, que ainda não temos grande conhecimento, facilmente nos perdemos entre uns e outros. Facilmente agimos pensando que estamos a agir certo e estamos a agir errado. Vamos por atalhos tantas vezes. Daí a necessidade de consultar este livro. Deixa ver, nesta situação, vamos ver o que diz o Evangelho. Qual é o caminho mais seguro? E nós lemos, e nós consultamos, e nós pensamos, e nós analisamos. É mais fácil decidirmos se estivermos ao nosso alcance a informação correta, segura, para depois optarmos pelo rumo mais certo. O Evangelho, como dissemos atrás, ele é composto por 28 capítulos. Resumidamente, só vos vou ler o título para não vos maçar, mas é para que tenham uma noção do conteúdo, dos temas que são tratados. Se bem que é um livro muito dinâmico. Um tema tem vários comentários, tem várias passagens, tem várias instruções. Então, no capítulo 1, Allan Kardec fala-nos: não vim destruir a lei. Portanto, vem explicar o contexto do livro. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Dá-nos aqui algumas indicações sobre a vida futura, portanto, indiciando que há mais para além daquilo que nós, por momento, conhecemos. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Tantas vezes ouvimos aqui esta frase, e não faria sentido se não fosse desta forma. Fala-nos da progressão dos mundos, fala dos mundos habitados, da Terra, que percurso espiritual de desenvolvimento terá o nosso planeta e nós, enquanto seus habitantes, nos dois planos da vida. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnação. Os laços de família, o porquê de nos reunirmos, as provas, as dificuldades, as necessidades evolutivas que nos ligam uns aos outros. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, a explicação das nossas aflições, compreendermos o porquê das situações, como agir perante isso. Portanto, esclarece-nos daquilo que tantas vezes nos angustia, que é o desconhecimento da origem da situação. O Cristo Consolador, no capítulo 6. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade, os gestos simples, o orgulho. No capítulo 7, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, a simplicidade e a pureza de coração, o pecado por pensamentos, adultérios, tantas questões que às vezes nós temos. Aqui, peço desculpa. Tem aqui, deixai vir a mim as criancinhas. Tantas vezes falámos também disto. O que será que isto significa? O que será que Jesus quis dizer com isto? Podemos encontrar a explicação no livro. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias, violência, a paciência, a obediência, a resignação. Bem-aventurados os que são misericordiosos, no capítulo 10. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Será que já somos capazes? A lei do amor, a fé, a caridade, o egoísmo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, a vingança, enfim, tantos temas importantes. No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, sem divulgar. Capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, os laços de família. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que precisa o espírito para ser salvo, a parábola do bom samaritano.
Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. Capítulo 17. Sede perfeitos. O que é ser um homem perfeito? O que é ser um bom espírita? O que é ser um espírito superior ou inferior? Cuidar do corpo e do espírito, tão importante este subtema. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. Reconhecermos realmente que Deus conhece-nos melhor do que ninguém. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé religiosa, a fé inabalável, a fé raciocinada. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, o casamento, o divórcio. Capítulo 23. Estranha moral. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 25. Buscai e acharei, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, o dom de curar, as preces, a mediunidade, como agir com a mediunidade. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Lá, portanto, na parte final do livro, podemos encontrar vários exemplos de tipos de prece mediante as situações, as preces gerais, a prece por nós mesmos, a prece pelos outros, a prece pelos que já partiram, pelos que já não estão no planeta Terra, as preces pelos doentes e obsidiados. Vários exemplos, várias situações para nos ajudar a aprender, a esclarecer. Portanto, é um livro para ser lido, estudado, consultado com regularidade, pois aprendemos sempre com ele, incessantemente. É indispensável à nossa felicidade. Como provavelmente alguns de vós já fazem, é de consulta habitual para nós espíritas, uma vez por semana, quando fazemos o nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um momento em que o amor de Jesus visita o nosso lar e a nossa família. Através da presença da espiritualidade superior, de luz, é-nos trazida a boa energia, os contributos para a paz, o amor, a saúde, a harmonia, entre tantos outros benefícios. Tem a leitura, a interpretação e comentário de um excerto do livro. Traz-nos conhecimento e esclarecimento para melhor agirmos. E vou-vos ser franca, não há uma vez que se faça um Evangelho no meu lar em que a mensagem, portanto nós abrimos aleatoriamente o livro, em que a mensagem não corresponda àquilo que era importante ouvir e aprender naquele momento. Bate certo, nós às vezes até, como é que é possível? Estou com este problema, estou com esta situação, estou com esta... E vem, nada é por acaso. Quantas vezes até nós aqui no centro, no Evangelho, nas mensagens, vem a mensagem certa, importante para nós ouvirmos e aprendermos, para nós relermos. E vou partilhar convosco. Fazemos o Evangelho, distribuímos a aguinha, aquele momento de interiorização, de beber a aguinha, e eu tenho que ficar ali o meu tempo, porque aqui dentro não para. A análise, pensar naquilo que foi lido, mexe connosco. Mexe connosco. Nós ficamos ligados à mensagem. Vamos revisitar a situação. Vamos vê-la de outra forma. Vamos pensar. Absorvemos. Ficamos ligados àquele teor. Não consigo ler e a seguir ir fazer outra coisa de imediato. Porque... é algo, não é um momento em que estamos sozinhos, é algo em que o nosso espírito é trabalhado. É trabalhado com a ajuda fundamental deste livro. É também um momento em que é feita a higienização espiritual do nosso lar, pela proteção, pelo fortalecimento. Sem dúvida, como vemos ali na imagem, os bondosos amigos espirituais vêm em nosso auxílio, libertam, às vezes entidades, situações mais complicadas, libertam, limpam. É tratado nos dois planos, nós os encarnados, os desencarnados, então
É um momento abençoado e eles não faltam. Quem às vezes falta somos nós. Eles não faltam. Com o propósito superior e sincero de aprendizado, de evolução e de auxílio, contaremos com a presença dos amigos espirituais, sem dúvida. Eles são muito mais disciplinados do que nós, são muito mais corretos, são muito mais sérios, são muito mais comprometidos. Vêm e estão. Nós é que muitas vezes nos distraímos da importância de estar com eles, de estar com Jesus, porque eles vêm enviados por Ele. Então, para quem não conhece, eu deixo aqui um pequeno resumo, porque eu não consigo falar do Evangelho segundo o Espiritismo sem falar no Evangelho do Lar, porque é aquele momento em que, semanalmente, lhe tocamos. Definir um horário semanal, um dia e uma hora, para fazer o Evangelho e cumprir, manter esse dia e essa hora. Reunir a família que habita no lar, convidar a todos a estar presentes, colocamos na mesa uma toalhinha, portanto colocamos a água com água mineral, não pode ser água da torneira, e o respectivo número de copos dos presentes. Uma música eu coloco aqui porque eu gosto de fazer assim, colocar uma música tranquila, de envolvimento do espaço, de harmonização. Fazemos a prece inicial, fazemos a abertura aleatória do livro, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos a leitura e comentário dos membros participantes. Quem quiser dar a sua opinião, comentamos um bocadinho o livro que foi lido. No fim, fazemos a prece de encerramento, pedido de ajuda para a nossa aguinha, distribuímos a aguinha e bebemos. Tem a duração média de 15 a 20 minutos. Não deve ser estendido este tempo para não dispersarmos noutros assuntos e noutras situações. Então, o Evangelho no Lar é para abrir, é para ler, é para agir e vivê-lo, sem dúvida nenhuma. Nós abrimos este livro, nós lemos, nós meditamos, nós mudamos, muitas vezes sem nos apercebermos, mas com o hábito, há pequenas mudanças que nós já vamos sentindo. Nós sentimos, nós evoluímos, sem dúvida, porque precisamos vivê-lo. Fenelon, um dos espíritos que contribuiu com mensagens importantes, esclarecedoras, que podemos encontrar no seu conteúdo, deixa-nos aqui, eu escolhi esta porque tem dezenas ou centenas, muitas mensagens maravilhosas, mas eu escolhi este trecho porque ele nos diz: queridos irmãos, aproveitai estas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira um bem imenso delas. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. Em 1861, ele nos trouxe estas palavras. Então, finalizo dizendo e pedindo que a luz do Evangelho desperte e ilumine a todas e a todos os presentes, abrindo-nos as cortinas da alma, para, sem dúvida, uma vida mais feliz na presença dele. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.